Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Olá, meu povo aí da Anatocast, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso canal, olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Pessoal, olha só, vamos para mais uma anatoaula hoje aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a articulação do joelho, mas antes disso, vou deixar aqui com todos vocês os nossos canais de comunicação, nossas redes sociais, nosso e-mail, nosso site, enfim. Aproveita aí todas as nossos canais aí que a gente pode se comunicar para enviar seus comentários, suas dúvidas, suas críticas, seus elogios, enfim. Vocês podem deixar aqui nos comentários, né, aqui embaixo do nosso vídeo, ou enviar aqui através das nossas redes sociais para a gente se comunicar e interagir um pouco mais aí com todos vocês, beleza? Então a gente vai lidar hoje aqui um pouquinho com uma anatoaula sobre a articulação do joelho, beleza? Olha só, pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez ou que ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perde tempo, beleza? Vai aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações, dá um like, curte nosso vídeo e divulga. Espalha aí para todos os colegas de vocês aí que gostam de anatomia humana sobre o nosso canal para que a gente possa crescer aí cada vez mais, tá joia? Mas vamos lá, olha só. Esse episódio de hoje, essa nossa anatoaula de hoje, a gente vai fazer uma referência ao nosso episódio lá do nosso canal de podcast, que é intitulado Anatocast, o episódio de número 3 da temporada de número 2. Ei, é isso mesmo, viu? Nós temos um canal de podcast só sobre anatomia. Chama-se Anatocast. Então, todas essas plataformas que vocês estão vendo aí embaixo, vocês podem acessar, tá? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, enfim, todas essas plataformas vocês podem acessar e podem procurar lá pelo Anatocast, que já tem uma série de temporadas, uma série de conteúdos lá de anatomia que vocês podem estar acessando, escutando e aprendendo um pouquinho de anatomia aí com a gente aqui, interagindo, viu? Pode interagir, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas também através do nosso podcast, beleza? Mas olha só, essa anatoaula de hoje, a gente vai lidar um pouquinho sobre o complexo articular da articulação do joelho, mas em especial sobre uma das duas articulações que estão presentes aí nesse complexo articular do joelho, que é a articulação fêmuro-patelar, ou também chamada de articulação patelo-femoral. Tá certo? No complexo articular do joelho existem duas articulações, uma fêmuro-patelar, ou patelo-femoral, e uma fêmuro-tibial, ou tíbio-femoral. Tanto faz, tá certo? A gente vai lidar aqui agora especificamente com a articulação patelo-femoral, ou fêmur patelar. Ei, quem está chegando agora, ou pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor aqui de Anatomia Humana na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus do Agreste, na cidade de Caruaru, aqui no interior de Pernambuco. Tá joia? Agora vamos comigo, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Olha só, quais são os principais objetivos, então, dessa aula de hoje? A gente vai identificar aqui as principais superfícies articulares dessa articulação fêmuro-patelar. Vamos também comentar um pouquinho sobre a classificação dessas articulações. Vamos falar um pouquinho sobre os principais movimentos que essa articulação permite que a gente realize. E vamos falar também um pouquinho sobre os meios de fixação, que são os elementos que dão ali estabilidade e sustentação a essa articulação. Tá joia? Vamos lá, vem com a gente. Olha só, pessoal. Em relação às superfícies articulares, como o próprio nome da nossa articulação já diz, é uma articulação chamada fêmuro-patelar, ou também dita patelo-femoral. Ei, como o próprio nome já diz, essa articulação ocorre entre o fêmur e a patela, ok? Mas não é entre o osso todo do fêmur nem o osso todo da patela. São apenas entre as duas superfícies, são as duas pequenas porções do osso que, de fato, articulam-se entre si. E essas superfícies são chamadas de face patelar do fêmur e a face interna da patela. Então, se a gente observar aqui na imagem, ok? Aqui a gente tem, ó, a articulação patelo-femoral e aqui a gente tem também, ó, a face patelar do fêmur. Ei, a face patelar do fêmur fica na região anterior do fêmur, bem distalmente, bem no final do fêmur, lá distalmente a ele, a face patelar do fêmur, que é essa superfície aqui, ó, destacada na cor verde, se articula com essa face mais de dentro, essa face mais interna da patela, ok? Aqui, ó, a face mais interna também destacada na coloração verde. Então, essas duas faces, a face patelar do fêmur com a face interna da patela, elas se articulam entre si, formando a articulação fêmuro-patelar, ou também dita articulação patelo-femoral. Tá certo? Bom, essas superfícies articulando-se entre si, aqui, ó, elas não articulam-se de modo que tocam, que um osso fica em contato com o outro osso. Não.
Essas articulações, as superfícies articulares, ficam muito próximas. Existe uma cavidade entre elas, ó, um espaço articular, que é chamado de cavidade sinovial. E esse espaço articular aqui, ó, ele é preenchido por um líquido, chamado líquido sinovial. Toda articulação do nosso corpo que, entre uma superfície óssea e a outra, existe uma cavidade preenchida por um líquido, essa articulação ela é dita sinovial. Ei, se você tiver alguma dúvida aí sobre articulações ou tipos de articulações, volta aí um pouquinho ou dá uma pausa. Vai aí na primeira temporada do Anatocast, aqui tem uma playlist aí chamada Anatocast primeira temporada. Lá tem 2 aulas só sobre articulações gerais do nosso corpo. Uma que chama-se Generalidades das Articulações. Vai mostrar todos os tipos, classificações, critérios de classificação das articulações. E uma outra só sobre articulações do tipo sinovial. De novo, falando sobre os critérios, os tipos, os elementos básicos de uma articulação sinovial. Nesse caso aqui, do complexo articular do joelho, que tem 2 articulações, uma delas, que é essa que a gente está vendo aqui agora, a articulação patelo-femoral ou fêmuro-patelar, ela é uma articulação sinovial do tipo plana. Primeiro, ela é sinovial porque ela apresenta uma cavidade articular preenchida pelo líquido sinovial entre as 2 superfícies articulares. Ponto. Ela é sinovial do tipo plana porque as suas superfícies articulares, ou seja, a face patelar do fêmur e a face interna da patela, elas apresentam um formato geométrico, um arranjo da sua geometria que forma uma superfície aproximadamente plana, as 2. Por isso ela é dita uma articulação sinovial do tipo plana. Tá joia até aí? Bom, segue o nosso barco. Olha só. E quais são os movimentos que essa articulação permite que a gente realize? Olha só. Toda articulação sinovial do tipo plana, ela permite apenas movimentos do tipo de deslizamento. Ou seja, uma superfície plana desliza sobre a outra. Como a gente pode ver aqui nessas animações. Olha, durante os movimentos de flexão e de extensão do complexo articular do joelho, a face patelar do fêmur desliza sobre a face interna da patela. Ou a gente também pode utilizar como outra referência. Ou seja, durante os movimentos de flexão e extensão do complexo articular do joelho, a face interna da patela desliza por sobre a face patelar do fêmur. Essa articulação, então, fêmuro-patelar, permite apenas os movimentos de deslizamento. Ei, quando eu digo apenas, é porque é um movimento pequeno, de pequena amplitude. Mas é um movimento de uma importância extrema, muito grande, para que a gente consiga realizar os movimentos do complexo articular do joelho com a amplitude que ele requer, com o grau de liberdade que a gente consiga realizar os nossos movimentos adequados ali na nossa articulação, no nosso complexo articular do joelho como um todo, tá joia? Embora seja um movimento de pequena amplitude, é um movimento de uma importância muito grande para o complexo articular do joelho como um todo, tá joia? Bom, vamos lá. E como é que essa articulação ela é mantida? Como é que ela é sustentada? Como é que ela fica estabilizada ali, sem a patela, por exemplo, sair de sua posição de origem, principalmente? Olha só, nós temos 3 elementos básicos principais que auxiliam na manutenção da estabilidade dessa patela, se articulando ali com a face patelar do fêmur. O primeiro elemento deles é o tendão do músculo quadríceps femoral. Olha só. Quadríceps femoral é um músculo importante, muito forte, que fica localizado na região anterior da nossa coxa, ou seja, aqui na região anterior do fêmur. E esse músculo quadríceps femoral, o seu tendão de fixação distal, o seu tendão de inserção distal, ele se insere aqui, ó, na borda superior da patela, também chamada de base da patela. Então o tendão do quadríceps se fixa aqui, ó, na base da patela, sustentando, mantendo aqui, ó, a patela, evitando que, por exemplo, a patela pudesse ser tracionada inferiormente. Se ela for puxada para baixo, o tendão do quadríceps segura ela aqui em cima, ó, traciona ela, por exemplo, superiormente. Então, um elemento muito importante é esse tendão do músculo do quadríceps femoral. Mas essa patela também tem outros elementos importantes que auxiliam na sua estabilidade, como, por exemplo, uma cápsula articular. Então, olha só, as articulações sinoviais, de uma forma geral, apresentam um envoltório fibroso que envolve as superfícies articulares, e esse envoltório normalmente é chamado de cápsula articular. Essa cápsula, ou seja, o complexo da articulação do joelho, também apresenta uma cápsula articular. Embora seja uma cápsula articular frouxa, e de fato ela é, principalmente aqui na região mais anterior da articulação, mas ela é um elemento fibroso que envolve as superfícies e que auxilia na manutenção dessa patela, por exemplo, articulando-se aqui com a face patelar do fêmur. Tá? Um outro elemento importante
desse complexo articular que mantém a estabilidade da patela é o ligamento patelar. Ei, quando a gente fala ligamento é porque é um elemento fibroso que une um osso a outro osso. No caso do ligamento patelar, une o osso da patela a aqui uma região da tíbia chamada tuberosidade da tíbia. Algumas pessoas ainda continuam chamando essa estrutura com o nome de tendão patelar, embora a gente não tenha um músculo chamado patelar para que ele tenha um tendão. Entenderei? Então, o nome correto mesmo é ligamento patelar. Mas algumas pessoas continuam chamando de ligamento patelar porque parte das fibras do ligamento do quadríceps femoral, elas transitam pela região da patela, ó, interligando-se ao ligamento patelar. Então aqui a gente tem fibras do próprio ligamento patelar, mas também tem fibras do tendão do quadríceps. E aí algumas pessoas, por isso, também costumam chamar de tendão patelar. Mas você fica sabendo aí, né, que o nome correto anatômico é ligamento patelar. Então, olha, o ligamento patelar, a cápsula articular e o tendão do músculo do quadríceps são elementos intrínsecos próprios dessa articulação, dessa articulação fêmuro-patelar ou patelo-femoral, que dão essa estabilidade, essa fixação da patela na sua posição original, mantendo a articulação com a face patelar do fêmur, por exemplo, evitando que essa patela desloque-se e que essa patela possa sair dessa região de articulação, e isso ocasionaria, por exemplo, uma luxação da patela aí nessa região da articulação, no complexo articular do joelho, ok? Alguns outros elementos auxiliam aqui também, viu? Como principalmente alguns músculos que passam aí pelo complexo articular do joelho também podem ser elementos importantes para a manutenção dessa estabilidade. Mas esses são os três principais, em especial para a região fêmuro-patelar, ou para a articulação patelo-femoral do complexo do joelho como um todo. Tá joia? Então, olha só, aqui a gente tem algumas referências básicas, né, que foram tomadas aí como referências para a organização dessa aula. Aqui a gente tem algumas referências complementares, né? Aqui no nosso podcast, por exemplo, vocês podem acessar através desse link, tá já? E aqui alguns colegas também aqui do próprio YouTube que também tem suas aulas aí e que vocês podem utilizar como referência, como base para o aprendizado de vocês aí também na anatomia, tá já? Bom, então mais uma vez a gente agradece, né? O AnatoCast é uma realização aí do Labtec Anato, que é o Laboratório de Tecnologias Educacionais em Anatomia, do grupo de pesquisa aqui Tecnologias em Saúde do Núcleo de Ciências da Vida, aqui do campus do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Tá joia, galera? Então, olha só, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até o final aqui dessa aula. E, olha, espero você em breve, viu? Em breve, mais uma Anato Aula aqui no seu canal, olha só, AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.